Olá, eu me chamo Matheus da Silva Oliveira, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais pela UFMA e neste momento irei apresentar o trabalho intitulado Comportamento Alimentar de Dinoponera gigante e Menoptera formicide em uma área de cerrado no norte e nordeste do Brasil. Bom, formigas são artrópodes extremamente bem distribuídos e diversificados por todo o planeta Terra. Dentro dessa alta diversidade, nós encontramos o gênero Dinoponera, que é um gênero relativamente curto, que contém apenas 8 espécies e que tem como principal característica apresentar as maiores formigas existentes, dentre elas a maior conhecida, que é a Dinoponera gigante. Essa espécie apresenta comportamentos e forrageio variados dependendo de onde é estudada, e estudos recentes têm demonstrado que a temperatura pode ser um fator determinante tanto para esse fator de forrageio quanto para o fator comportamental dessa espécie. No entanto, nenhum estudo buscou elucidar ainda como que a temperatura pode influenciar nas características nutricionais e de alimentação dessas formigas em diferentes períodos sazonais. Com base nisso, esse projeto ele teve como objetivo caracterizar a dieta dessa formiga nos diferentes períodos sazonais em área de cerrado localizada aí no norte e nordeste maranhense. Bom, para isso, foi selecionada uma área de estudo localizada no município de Chapadinha, Maranhão, onde nessa área foram selecionados 5 ninhos aleatoriamente e a partir daí iniciaram-se as observações. Essas observações elas consistiam em verificar quais itens tróficos eram transportados até os ninhos de Dinoponera gigante. A partir do momento que essas formigas estavam entrando dentro do ninho, esses recursos eram coletados e posteriormente levados ao laboratório para verificar o peso, tanto seco quanto úmido, além de medidas como o tamanho e também verificar qual era o tipo de recurso e em que período esse recurso ele foi coletado. Além disso, também foi feita uma análise de eficiência para verificar se a temperatura influenciava na eficiência e se o período sazonal influenciava também nessa eficiência de coleta de recursos por parte dessas formigas. Bom, como resultado, nós obtivemos a coleta de cerca de 249 recursos, sendo 143 de origem animal e cerca de 106 de origem vegetal. Entre os recursos de origem animal, observou-se que 94% desses itens eram representados por indivíduos do filo Arthropoda e cerca de 6%, ou seja, apenas um indivíduo, foi um indivíduo da ordem Anura. Entre os itens de origem vegetal, nós obtivemos uma coleta maior de sementes, cerca de 37,7%, e o restante foi agrupado como folhas, cascas e galhos, que representaram 62,3%. Esta tabela representa bem todos os itens que foram coletados nesse estudo. Nela observa-se que no período de estiagem nós obtivemos uma maior coleta de itens de origem animal e no período chuvoso nós obtivemos uma leve maior coleta de itens de origem vegetal. O índice de eficiência realizado nesse estudo ele identificou que houve uma maior eficiência na coleta dos recursos na estação de estiagem em relação à chuvosa, e entre os recursos de origem animal coletados, nós obtivemos uma maior coleta de itens da ordem Blatódia e também fezes, principalmente de esquamatas e morcegos. Alguns indivíduos eles foram coletados vivos, no entanto foram bem poucos, apenas 3, o que demonstra que essa formiga ela tem uma preferência saprófaga. Além disso, alguns itens eles foram coletados exclusivamente em algumas estações, como por exemplo a ordem Ácari, que foi coletada somente na estação seca. Já nos recursos de origem vegetal, nós obtivemos uma maior coleta de sementes, principalmente sementes da família Rubiácea, cerca de 37,7%, e o restante foi classificado aí como folhas, galhos e cascas de árvore, sendo que os galhos secos foram os menos coletados. Em relação ao tamanho e peso desse recurso, também houve variação. Os pesos eles variaram entre 10 a 70 miligramas e o tamanho de 2 a 10 centímetros de comprimento no máximo. Além disso, a temperatura também foi um fator determinante na coleta desses itens, principalmente em temperaturas mais elevadas, onde houve uma pouca coleta de tanto de itens de origem animal quanto de itens de origem vegetal. Bom, com isso concluímos que essa espécie de formiga ela transporta tanto itens de origem animal quanto vegetal aos seus ninhos,
Além disso, ela apresenta uma maior quantidade de itens coletados no período de estiagem e esses recursos eles são de menores dimensões, apesar do grande tamanho dessa formiga. Outro fator determinante foi a temperatura que influenciou na coleta desses recursos, onde temperaturas mais elevadas obtiveram uma menor coleta de itens por parte dessas formigas, e com isso atentamos a futuros estudos com essa espécie de formiga, tanto no bioma amazônico quanto em diferentes biomas, representando e caracterizando sua dieta, para assim também darmos olhar à sua conservação. Muito obrigado pela atenção de todos, e essas foram as referências utilizadas no projeto.